Passagem das Escrituras Sagradas para a qual eu gostaria de chamar a sua atenção nesta tarde se encontra aqui no Evangelho de João. Abra comigo no capítulo de número 12, João capítulo de número 12, versículo de número 24 e versículo de número 25. Estas palavras do Senhor Jesus Cristo dizendo: na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la. E quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Bem, o título desta mensagem nesta tarde é sobre como garantir a vida eterna. Como garanti-la. Essas palavras do Senhor Jesus Cristo são palavras tão poderosas, tão diretas, são palavras que têm sido ouvidas, compreendidas e respondidas ao longo dos séculos por homens e mulheres que de um determinado momento de sua jornada perceberam o vazio, a futilidade da vida e a necessidade de reconciliação com seu Criador. Deixe-me ler novamente, são tão belas. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la para a vida eterna. Bem, essas palavras do Senhor Jesus Cristo aqui foram pronunciadas poucos dias antes da sua crucificação. É a última semana do Senhor Jesus Cristo na terra. A celebração da Páscoa dos judeus, a maior festa daquela nação em Jerusalém, logo aconteceria. 3 dias antes apenas da prisão do Senhor Jesus Cristo, a sua tortura na cruz, a sua morte, então a sua ressurreição gloriosa para cumprir a eleição da graça, para atrair a si todo o seu povo em todas as gerações. E João nos diz no versículo de número 20 que havia alguns gregos em Jerusalém, entre os que tinham subido a adorar na festa, e estes, pois, se dirigiram a Filipe, porque Filipe era de Betsaida da Galileia, e rogaram-lhe dizendo: Senhor, queríamos ver a Jesus. Bem, gregos não eram judeus, isto é, mas gregos, nós não sabemos se eram meio gregos, meio judeus. Haviam judeus espalhados por toda a Ásia, por toda parte, casados com gregos, com romanos, filhos gregos, meio judeus, meio latinos, gregos, etc., que iam sempre para Jerusalém uma vez por ano, ou mais de uma vez para outras festas, para adorar a Deus junto com o povo de Deus. Talvez fossem prosélitos, não gregos filhos de judeus, mas prosélitos, pessoas que haviam abraçado a religião do Antigo Testamento, o verdadeiro Deus, e virado as costas para o politeísmo romano, greco-romano, e eles estavam em Jerusalém, haviam muitos deles, estavam ali para a maior celebração dos judeus, a festa da Páscoa. E nos é dito que estes gregos, nós não sabemos quantos deles, eles queriam ver o Senhor Jesus Cristo, eles queriam ouvir, talvez perguntar algo ao Salvador, eles estavam interessados em Jesus Cristo. Bem, a fama do Senhor Jesus Cristo já tinha atravessado as fronteiras de Israel. Muitos conheciam a respeito daquele homem de Nazaré, profeta dos judeus, que ressuscitava os mortos, que fazia milagres, que dizia coisas que nenhum outro homem jamais disse na face da terra. E a fama do Senhor percorria as nações, e muitas pessoas, certamente nessa altura, 3 anos do ministério do Senhor Jesus Cristo, milhares de milagres, vinham a Jerusalém para conhecer o Salvador. Bem, talvez não como o Salvador, mas aquele personagem, aquele judeu, aquele grande profeta de Israel. E estando em Jerusalém, estes gregos, então, tendo ouvido que Jesus tinha vindo do interior para Jerusalém, eles o buscam, e como Jerusalém é uma cidade pequena, logo o encontram. E eles vão em busca de Jesus, mas veja, eles não se aproximam direto de Jesus, claro que não, seria muito difícil, as multidões estavam por ali. E nós lemos no versículo 21 que eles se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida, nos diz João. João também era daquela região da Galileia, Betsaida, Cafarnaum, e outras pequenas vilas em torno do lago da Galileia. Nós não sabemos por que exatamente Filipe, que era Betsaida. Talvez porque aquela era uma região cosmopolitana, não é? Cafarnaum, Betsaida, o encontro entre aquela grande estrada que conectava a Europa com a Ásia, a África, ali era o ponto de encontro, a grande Via Maris, uma região comercial, uma região cosmopolitana, muitos gregos e romanos ali, e Filipe, talvez, e os demais discípulos, por serem de Nazaré, daquela região, eram pessoas mais cosmopolitanas, não é? Talvez entendessem um pouco grego, ou compreendessem um pouco mais a mentalidade daqueles homens, mas nos é dito
que eles se aproximam de Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e rogaram-lhe dizendo: Senhor, Senhor, queríamos ver a Jesus. Bem, mas no versículo de número 22 há algo curioso, veja comigo. Filipe foi dizê-lo a André, e então André e Filipe o disseram a Jesus. Bem, parece, é esse o tom que nos dá João em seu evangelho, que Filipe hesitou antes de ir a Jesus Cristo, porque ele vai primeiro a André. Ele não vai direto ao Senhor Jesus Cristo, trazendo pela mão aqueles gregos, introduzindo ao Salvador. Nos parece que ele hesitou um pouco. Mas por que ele hesitaria? Bem, não parece que eles desejavam, Filipe desejasse que aqueles gregos fossem falar com o Senhor Jesus Cristo. Mas não é de nos surpreender, não é? Os fariseus já tinham enviado muitos atrás do Senhor Jesus Cristo para prendê-lo. Eles desejavam matá-los. Naquela altura da vida do Senhor Jesus Cristo, pouco antes da sua crucificação, os judeus já tinham tentado muitas vezes prendê-lo, fazê-lo tropeçar por palavras, levá-lo a ser condenado pela multidão, achar algum erro nele, seja diante de César ou diante dos próprios judeus, religiosamente falando, para condená-lo. Nós lemos no versículo 10 que eles já haviam decidido até matar Lázaro, que Jesus Cristo tinha ressuscitado, e os principais sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. Aqui está a mentalidade de homens religiosos não convertidos. E assim não é de se surpreender que talvez Filipe hesitasse em levar aqueles indivíduos não conhecidos ao Senhor Jesus Cristo. Quem sabe fosse uma armadilha dos líderes de Israel, não através de pessoas da cidade, mas pessoas de fora, curiosos, como haviam tantos, tentar fazer algo com o Salvador, prendê-lo, matá-lo, levá-lo preso de alguma maneira ao Sinédrio. Bem, essa é uma possibilidade, eu estou especulando, o texto não nos diz, mas ainda que hesitantes, nós lemos que eles foram avisar o Salvador a respeito daqueles gregos. Versículo 22, Filipe foi dizê-lo a André, e então André e Filipe o disseram a Jesus. E o texto agora ele é extremamente interessante, porque não fica claro se o Senhor Jesus Cristo recebeu aqueles gregos ou se ele mandou uma mensagem através de Filipe e André para eles. Não transparece no texto que o Senhor tenha conversado com eles, pelo menos não neste momento da narrativa aqui. Mas o que o Senhor Jesus Cristo parece fazer, isso é muito interessante, é que ele envia uma mensagem àqueles homens, mulheres, àqueles gregos, porque nós lemos no versículo 23 a resposta do Senhor Jesus aos discípulos. E Jesus lhes respondeu dizendo: é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Que palavras tão profundas, tão belas, a resposta do Senhor Jesus Cristo. Bem, tenha o Senhor falado diretamente com eles, ou enviado através de Filipe e André esta mensagem. O que ele está dizendo para aqueles gregos neste versículo é isto: Jesus respondeu e disse: é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Essa é a resposta de Jesus àqueles gregos e a todos que estavam ali em volta para ouvir o Salvador. Bem, lembre-se, obviamente o Senhor Jesus Cristo podia ler o pensamento daqueles gregos. Claro, ele é o Deus homem. E ele sabia qual era a pergunta que estava no coração daqueles homens e mulheres, o que eles queriam inquirir do Salvador. E assim, se somente eles vissem o que estaria para acontecer em algumas horas, em alguns dias, se aqueles gregos e aquela multidão, se somente eles estivessem ali para ver e testemunhar e compreender o que aconteceria com ele naquela cruz, então eles teriam a resposta ao seu inquérito. É isso que ele está dizendo. E Jesus lhe respondeu dizendo: é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Essa é a resposta, meus amigos, não é maravilhoso? Se somente eles observassem, eles saberiam qual seria a resposta. Logo o Senhor Jesus Cristo seria tomado, ele entregaria a sua vida para ser preso, ninguém tomaria a sua vida, ele daria voluntariamente. Tantas vezes os judeus tentaram prendê-lo à força, mas não era a hora nem o seu momento. Mas quando chegou o seu momento, ele entregou a sua vida para tomá-la novamente. Ele seria humilhado, ele seria desprezado pelos líderes de Israel, os representantes de Deus e da sua palavra. Ele seria crucificado por mãos de gentios, fora de Jerusalém. Ele seria desprezado, lançado fora, como ovelha muda levada ao matadouro. Ele morreria. E então, se eles vissem a sua morte e a sua ressurreição,
Essa seria toda a mensagem que eles precisariam para as suas almas. E assim que o Senhor Jesus Cristo responde, seja por mensagem ou pessoalmente àqueles gregos, nessas palavras tão tremendas, e Jesus lhes respondeu dizendo: é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado, a hora da sua glorificação. É um termo maravilhoso na palavra de Deus, é um termo teológico, na verdade. Bem, ele não foi glorificado naquele momento. Na verdade, nos próximos dias ele seria humilhado publicamente, ele seria torturado, ele seria desprezado e morto, mas a sua glorificação seria alcançada exatamente através daquela humilhação. Pela sua morte ele seria glorificado, e através daquilo que ele faria naquela cruz, cumprindo todas as profecias de que o Messias viria, e ele seria um homem, e ele tomaria um corpo e a natureza humana, como Deus se tornaria um homem e nasceria para se submeter à lei de Deus, mas seria desprezado pela própria nação, e por meio da sua morte, por meio da sua crucificação, então ele cumpriria toda a vontade de Deus, todo o plano de Deus para a salvação de seu povo. Ele seria morto e logo ele seria glorificado, e essa é a sua resposta aos gregos que desejam vê-lo. Ele seria glorificado pela sua morte, e ele seria glorificado pela salvação de incontáveis almas. E ele então, observe isso, nós estamos seguindo a narrativa aqui, ele ilustra, ou ele representa essa sua obra no versículo de número 24, por meio de uma figura. Observe: na verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Na verdade, você ouve isso muitas vezes na introdução de certas declarações do Senhor Jesus Cristo. Na verdade, em grego é amém, amém, solenemente, com toda a certeza e solenidade, eu vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Ele está comparando a sua morte, a sua glorificação, e o resultado dela a uma semente que deve cair na terra para morrer ali como semente, deixar de existir como semente e tornar-se uma planta, tornar-se uma árvore. Uma ilustração conhecida, algo comum, algo numa sociedade agrária, ou mesmo para você e para mim, todos nós entendemos. Uma semente, ela é tomada para ser plantada. Se ela não for plantada, ficar ali no saco, em cima da mesa, onde quer que seja, ela fica só. Mas se ela morrer dentro da terra, deixar de ser semente, ela torna-se uma árvore, uma planta frutífera, e ela dá muitos frutos. É isso que ele diz. Na verdade, eu vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Uma semente precisa cair na terra e morrer para ser uma grande árvore. Se como uma semente ele não sofresse humilhação e morresse, então a árvore nunca cresceria e os frutos nunca existiriam. Em seu sofrimento, em sua encarnação, em sua morte, em seu sofrimento, o Senhor Jesus Cristo, ele trouxe vida a bilhões de homens e mulheres. Esses são os seus frutos, queridos amigos. Sem sua vinda a este mundo, sem sua encarnação, o Senhor Jesus Cristo não tivesse morrido voluntariamente e entregue a sua vida para aquela morte de cruz e sofrimento e agonia, nada ele teria alcançado, aquela semente teria permanecido, não daria fruto. E você e eu nesta tarde permaneceríamos em nossos pecados, condenados diante de Deus. Queridos amigos, o real problema entre nós e Deus é os nossos pecados, são os nossos pecados. O que nos separa de Deus são as nossas iniquidades, os nossos pecados contra a lei de Deus, e a nossa consciência nos informa isso todo o tempo, que nós somos pecadores, homens e mulheres marcados como pecadores diante de Deus Santo. E como pecadores, nós não temos acesso à presença de Deus, nem à sua bênção, nem ao real significado e propósito de nossa existência, nem ao conhecimento sobre o futuro e sobre a eternidade. Nós não temos acesso a estas verdades maravilhosas que são reveladas e compreendidas pelo Espírito Santo em nós, nem o andar com Deus. E o mais trágico, nós teremos que enfrentar a morte e a condenação sozinhos,
longe de Deus, banido de Deus, lançado fora da presença de nosso Criador, para uma eternidade vazia de sofrimentos e angústia, longe do nosso Salvador, ser banido juntamente com Satanás e os seus anjos, estarmos diante de Deus ali naquele dia de julgamento, calados, sem nenhum argumento. Não haverá palavras diante de Deus naquele dia de julgamento. A nossa consciência falará tão alto, gritará tão alto a respeito de nossos pecados, que simplesmente nós seremos banidos, calados, para longe da presença de Deus. E para isso veio o Salvador neste mundo, para lidar com o pecado, para tomar sobre si a culpa e a justiça e a penalidade do pecado. Se ele não tivesse morrido, ele permaneceria só. Assim, do ponto de vista humano, a vida do Senhor Jesus Cristo foi um tremendo fracasso. Ele morreu jovem, 33 anos de vida, tão jovem, na flor da idade. Não deixou filhos, não deixou uma descendência, não deixou um nome. Numa sociedade como aquela, em que você precisava ter uma posteridade, um nome, ser conhecido, ser cortado da terra dos viventes, tão novo, um fracasso terrível, não é verdade? Oh, mas não foi para isso que ele veio. Ele veio para morrer. Ele veio para cumprir esse propósito de levar sobre si a culpa daqueles por quem ele amou na eternidade e veio salvar. Querido amigo, entenda isso nesta tarde. A morte do Senhor Jesus Cristo foi uma morte sacrificial, voluntária, substitutiva. Ele não morreu por acidente. O Senhor Jesus não morreu como qualquer pessoa morre, num acidente de percurso tão novo. Tinha tantos planos, revolucionar o mundo, ser o primeiro comunista, o maior de todos os hippies, alguma coisa desse tipo, ser conhecido na história da humanidade. Fracassou, coitadinho, morto, preso numa cruz, está ali numa estátua mostrando a crucificação dele. Não. Ele veio para morrer, ele nasceu para morrer. Ele entregou a sua vida, ele sabia o que ele estava fazendo. A sua morte foi voluntária e a sua morte foi sacrificial. A sua morte foi como de um sacrifício para Deus no lugar de pecador. E você se recorda toda aquela estrutura sacrificial do Antigo Testamento? Oh, meus amigos, quão bela é aquela estrutura sacrificial, porque ali é um sermão que nós temos ali, um sermão a respeito do Senhor Jesus Cristo. Um dos vários sacrifícios que era oferecido a Deus por uma pessoa quando culpada de seu pecado, quando tendo quebrado a lei de Deus e a sua consciência ofendida ou pego em seu pecado, é que aquela pessoa deveria trazer diante do sacerdote, se fosse no tabernáculo, no deserto, na porta da tenda da congregação, ou diante do templo, diante do sacerdote, um animal para ser sacrificado, um cordeiro, um pequeno bezerro, jovem como ele. E aquele indivíduo culpado traria a sua oferta de sangue, vida, e aquilo simbolizaria que a sua culpa seria transferida àquele animal. Na porta da tenda, ou do tabernáculo, melhor dizendo, ou do templo, aquele indivíduo traria a sua oferta, um pequeno bezerro. Chegando ali, o sacerdote estava ali esperando. Ele colocaria as suas mãos sobre a cabeça daquele animal, simbolizando a sua culpa sendo transferida para aquele bezerro ou ovelha. E ali naquele lugar, aquele animal seria degolado, o sangue seria vertido fora do templo, simbolizando a morte daquele animal, ele pagando no lugar da culpa daquele indivíduo. E todas estas coisas apontavam para o Senhor Jesus na terra-idade, o Cordeiro de Deus, que leva sobre si a minha culpa para morrer, para que eu não morra eternamente. Ele veio para morrer, e sem a sua morte nós nunca poderíamos adorá-lo, nem oferecer qualquer coisa a Ele, qualquer boa obra, qualquer louvor, qualquer caridade. Um outro sacrifício que era oferecido no templo era este, um sacrifício de gratidão. Uma bênção foi recebida, a alegria, um filho nasceu, um livramento de uma enfermidade, a recuperação. Eu levarei uma oferta voluntária ao meu Deus. E a minha oferta voluntária será oferecida agora ali sobre aquele altar onde o sacrifício era colocado fora do Santo dos Santos, fora do lugar santo, no átrio. Mas sabe o que deveria acontecer antes que o meu sacrifício fosse oferecido de gratidão, de louvor, seja um pequeno animal, uma rolinha, uma pombinha, dependendo da minha condição financeira? Antes que a minha oferta de gratidão pudesse ser colocada sobre aquele altar, ela deveria ser colocada sobre as cinzas
do Cordeiro sacrificial que fora sacrificado antes, que fala sobre remissão de pecados. É por isso que o meu louvor, a minha vida, a minha boa obra, o meu batismo, o que quer que eu tenha simbolicamente falando, eu posso oferecer a Deus, a minha expressão de gratidão, o meu sacrifício, o que quer que seja, não pode ser aceito por Deus sem Jesus Cristo. O meu sacrifício de louvor não é aceito por Deus sem o sacrifício de Jesus Cristo Salvador, de maneira que a minha oferta seria imunda, contaminada por um coração sujo. Não há nada em nós, queridos amigos, que pode ser aceito por Deus fora de Jesus Cristo. Nem milhões de quilômetros a pé, nem escadarias de igrejas, nem terços, nem cantar no louvor, nem fazer o que quer que seja na igreja sem Jesus Cristo. A sua morte foi uma morte voluntária, a sua morte foi uma morte substitutiva, e a sua morte foi uma morte expiatória no lugar de pecadores, substitutiva no lugar de pecadores. É isso que ele está dizendo aqui nessas palavras. Os gregos queriam ouvi-lo, queriam vê-lo. Talvez a pergunta fosse: como eu posso conhecer a Deus? Como eu posso ter os meus pecados perdoados? E a resposta do Senhor Jesus para eles e para nós é esta: na verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muitos frutos. Nenhum ser humano poderia sofrer e suportar aquilo que a lei de Deus demanda. Mas Cristo não é apenas um ser humano, Ele é o Deus que se fez homem. E com tamanho amor, Ele sofreu a punição em nosso lugar para sermos perdoados. Se Ele não tivesse morrido, se Ele não sofresse naquela cruz de dor e agonia e fosse executado de uma maneira tão terrível, nada teria alcançado, nem mesmo uma única alma, nenhuma vida salva ou reconciliada com o Pai. E então você e eu podemos agora entender o significado dessas palavras: se o grão de trigo caindo em terra não morrer, fica ele só, fica ele somente. Se ele não tivesse morrido, bem, talvez algumas poucas pessoas teriam se beneficiado da vida dele, os seus discípulos mais próximos que o viram, que o ouviram. A sua vida seria um belo padrão de aguentar as provações, o desprezo dos homens. Isso seria copiado talvez ao longo da história da humanidade, mas a raça humana continuaria em desespero. A raça humana continuaria em condenação. E Satanás teria transformado este mundo em um túmulo completo. Se o Salvador não morresse, não fosse enterrado, não haveria reconciliação. Não é maravilhoso pensar sobre esses termos? Eles são tão belos. Eles falam o meu coração quando eu leio, eles falam o teu coração. Observe a metáfora: o grão de trigo morrer. Foi necessário que o grão de trigo, este é o Salvador, fosse moído para que ele se tornasse o pão de Deus, o pão do céu às nossas almas. O trigo deveria ser moído para tornar-se vida. Aquele que comer a minha carne, aquele que beber o meu sangue, se esse Senhor e Salvador não tivesse se humilhado como um homem de dores, seria vão o nosso culto, a nossa adoração. Nós seríamos as pessoas mais estúpidas, alienadas, imbecis na face da terra, de desprezar um mundão desse de pecado e de prazer, para estar aqui buscando adorar a um Deus que não perdoa pecadores. Foi porque Ele morreu, foi porque Ele levou sobre si a minha tragédia, a minha miséria, o meu inferno, assim por dizer. Ele precisou morrer e Ele morreu. E veja o que Ele está fazendo aqui. Veja o que Ele está dizendo: mas se morrer, dá muitos frutos. Pessoas de todas as nações, em toda a história, homens e mulheres, cultos e incultos, que confiariam no Salvador, que reconheceriam a sua culpa e o seu pecado e se aproximariam dele em busca daquele perdão que Ele alcançou morrendo naquela cruz. Cada pessoa, em cada nação, pecados perdoados, uma nova vida eterna com Deus. Milhões, bilhões de pessoas salvas, seriam salvas por sua morte, teriam pecados perdoados, mas se morrer, dá muitos frutos. Eu espero que você tenha entendido e guardado esta verdade do versículo de número 24, porque o que Ele irá fazer aqui agora se aplica a cada um de nós. Observe o que Ele diz. Ele está falando no versículo 24, se eu posso colocar neste termo, sobre vida através da morte.
Observe, na verdade eu vos digo, que se o grão de trigo caído na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto, vida através da morte. Agora veja o que ele faz no versículo de número 25. Ele está aplicando esta verdade àqueles homens e mulheres e a nós. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna, vida através da morte. Não é maravilhoso? Percebe? Você percebe o que ele está fazendo aqui? Ele está tomando a sua ilustração do versículo 24 e aplicando a cada um de nós no versículo de número 25. É sobre vida alcançada através da morte. Se aplica primariamente a ele na cruz, o fruto da sua morte, bilhões de vidas salvas, mas se aplica também a cada um de nós neste versículo. Versículo de número 25, diz ele: quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la para a vida eterna. Bem, aqui estou eu, um homem pecador neste mundo. Nascido em pecado, vivendo em pecado, escolhendo pecar, racionalizando o meu pecado para seguir em frente nele. A minha vida é um histórico, um registro de pecado. Atrás de mim está um Everest de culpa, ainda embora a minha pequena memória não consiga computar pecados conscientes, pecados inconscientes, nascido em pecado, pecado contra a lei, a verdade, pecado contra o próximo, quebrando as duas tábuas da lei, não amando a Deus, pecando contra Deus, tomando seu nome em vão, pecando contra o próximo, quebrando a instituição que Deus criou, o casamento, a família, quebrando tudo, arrasando. Aqui estou eu, este homem, um homem pecador. A minha vida é um registro de pecado, eu não posso entrar no céu, eu poluiria o céu. Ali está aquele anjo com aquela espada flamejante, protegendo aquele lugar de glória e de beleza onde o Senhor habita. Eu não tenho chance, diante de Deus, a sua glória, a sua santidade me consumiria completamente. Mas se eu estiver pronto a renunciar à minha vida presente de pecados, e se eu estiver pronto a virar a minha costa para esta vida de autoindulgência, de rebelião contra o meu Deus, e morrer para esta minha vida que eu trago desde o meu nascimento, meu pecado, meu ego, e tudo aquilo que caracteriza esta vida alienada de Deus, rebelde contra Deus, e crendo em Jesus Cristo, eu confessar a Ele os meus pecados, e vier a Ele dizer: ó Senhor meu Deus, eu entendo agora, eu vejo, agora os meus olhos veem, eu sou um pecador culpado diante de Ti, e não há bons pensamentos, ou boas obras, ou frequência na igreja, ou ser um bom cidadão que me irá reconciliar contigo. Agora eu entendo, eu nasci um pecador, eu escolhi pecar a cada dia, eu sou um pecador. Senhor, eu venho a Ti como um pecador arrependido, eu dou a Ti esta minha velha vida de pecados, este meu coração podre, sujo, eu trago tudo a Ti, Senhor. Eu creio na morte do Teu Filho, Senhor Jesus Cristo, e se eu fizer isso, então eu recebo uma nova vida. É isso que Ele está dizendo aqui. Quem ama a sua vida, perdê-la-á, e quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Querido amigo, não é possível tornar-se um filho de Deus, adorar a Deus, servir a Deus e permanecer um filho deste mundo, um filho do diabo. Não é possível amar este mundo e amar a Deus ao mesmo tempo, viver neste mundo e viver para Deus. A velha vida deve morrer para que eu receba uma nova vida, uma vida transformada por Deus, vida através da morte. Quem ama a sua vida, perdê-la, e quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la para a vida eterna. Quem ama a sua vida, perdê-la. Se eu amo a minha vida muito, como eu estou desde o momento em que eu nasci neste mundo, bem, então eu penso comigo mesmo em meus botões e eu digo: bem, não há nada de errado comigo, assim tão mal. Eu não sou essa pessoa horrível, horrorosa que esse pregador está descrevendo aqui. Não, eu não sou assim. Não põe o dedo em minha alma. Eu não faço tudo isso. Eu não sou uma pessoa entregue ao mundo, uma pessoa totalmente devassa. Não, eu não sou assim. Se eu amo a minha vida, eu não preciso de mudança, uma mudança desse tamanho, morrer, não, preciso de uma reforma, melhorar, uma mudança que... Eu não sou uma pessoa tão pecadora, eu sei que eu não sou perfeito, mas com a ajuda da Bíblia, da filosofia, daquele bem que está dentro de mim, eu posso colocar para fora, eu consigo agradar a Deus. Se eu amo a minha vida, eu penso desta maneira.
Eu gosto da maneira como eu penso sobre a vida, eu aprovo a maneira como eu tenho vivido até aqui. Sim, há alguns buracos, algumas falhas, mas não há nada que a força de vontade, a auto-melhora, essa força que há dentro de mim não possa me ajudar a melhorar, porque eu não quis ainda, não houve circunstância, não é o momento, eu estou bem. Eu tenho prazer, eu gosto da cultura deste mundo, eu gosto de beber dessa cultura, eu estou satisfeito com a minha vida até aqui, muito obrigado, não ponho o dedo em minha alma. Quem ama a sua vida, perdê-la. Um dia você se apresentará diante de Deus e talvez este dia seja muito logo, nós não sabemos, não é? E você perderá naquele dia toda a alegria, toda a esperança. E tudo aquilo que você plantou neste mundo e para este mundo somente, sem Cristo, tendo deixado Deus de fora, tendo invertido as prioridades, será tomado de você na morte. Oh, meus queridos amigos, eu não quero assustar a ninguém, o meu desejo é levá-lo a buscar o Salvador, mas a morte chegará, e nós vivemos em dias quando os túmulos se enchem tão rapidamente. Na morte, estas coisas que você amou tanto será tomado de você. Sabe o que irá acontecer na morte, o dia da morte? Aquele dia, quando nós tivermos que partir, tudo isso será tomado de nós. Se você foi ao longo desta vida uma pessoa leve, superficial, tranquila com tudo, epitelial, nada de profundo, nada sobre a alma, nada sobre Deus. Não quero pensar, deixa de lado, vamos tomar uma cervejinha, vamos seguir em frente, não falo sobre essas coisas. Alegria, alegria, tudo é alegria, vamos viver a vida e aproveitar, deixa os males para trás. Se você for esse tipo de pessoa que não tem um pensamento para a alma e a eternidade e busca na palavra de Deus, então naquele último dia, toda esta alegria vã e passageira será tomada de você. O dia da tua morte será o último dia quando você irá sorrir. O último dia do sorriso é a morte. Não há sorriso nem alegria no inferno. O dia da tua morte será o dia final da rebelião. Não haverá mais planos de rebelião contra Deus. O dia da tua morte será o dia final da procrastinação. Aquele dia final chegará, depois eu busco a Deus. Ou eu tenho tantos estudos agora, ou eu tenho uma carreira, ou eu tenho tantos planos, depois eu sei que eu devo buscar a Deus. Aquele dia marcará um ponto final a esta jornada. E a tua vida e tudo aquilo que você construiu sem Deus será tomado de você. É isso que o Senhor Jesus Cristo está dizendo aqui. Quem ama a sua vida, perdê-la. E quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la para a vida eterna. Mas o que é odiar a vida aqui? Bem, amar a vida está satisfeito com os meus pecados e continuar neles e justificá-los. Mas o que é odiar a vida aqui? Bem, o Senhor está usando uma linguagem metafórica, você observou. Odiar a minha vida significa isso. Odiar a minha vida significa que eu estou perplexo. Eu chego a um ponto em minha existência em que eu fico chocado pela maneira como eu vivi a minha vida até aqui diante de Deus. Eu estou perplexo, eu estou chocado, eu estou envergonhado com as minhas fraquezas, que a minha vida tenha sido um registro de pecado contra o meu Deus, com alguns pontinhos quase invisíveis de uma boa obra, de um bom pensamento a respeito de Deus. Eu já vivi todo este tempo. E eu já falei tantas coisas absurdas. E eu já criei novelas e romances e coisas horríveis e sujas dentro da minha mente. E não uma vez só, mas vale a pena ver de novo. E volta, eu me alimento dessa pocilga. Eu já fiz coisas contra as pessoas. Eu já traí nos relacionamentos. Eu já odiei. Eu já invejei. Eu já cobicei. Eu já desejei que Deus não existisse tantas vezes. Eu já coloquei os meus olhos sobre coisas tão horríveis. Diante dos olhos de Deus, eu estou perplexo, eu estou envergonhado, eu estou chocado que eu seja esse tipo de pessoa, que depois de ter votado a Deus, honrá-lo e manter os meus votos para com Ele e para com o próximo, para com o meu sócio, com minha esposa, com meu marido, eu tenha quebrado, eu me envergonho, eu estou perplexo, eu estou chocado. Isto é odiar a sua vida. Reconhecer que eu sou um pecador
por natureza, dentro de mim. Houve momentos que eu disse a mim mesmo, eu não vou mais fazer isso. Eu não vou mais trair as pessoas e justificar que está tudo bem. Eu não vou mais mentir, eu não vou ser cruel, não vou ser desonesto, simplesmente para voltar a fazer tudo isso no dia seguinte, ou talvez alguns minutos depois. Eu estou chocado comigo mesmo. Eu estou chocado com esta maquiagem que eu criei em minha mente sobre a minha pessoa. Eu estou perplexo. Eu disse a mim mesmo que nunca mais iria olhar essas coisas, nem consumir estas coisas, mas eu não consigo. Eu estou envergonhado, eu estou perplexo, eu me sinto mal. Eu sou um pecador, eu sou uma pessoa suja. Eu odeio essa vida, eu necessito de uma nova vida. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Os meus pecados, isso é odiar a vida, amigos. Eu estou perplexo com a minha ignorância espiritual. Eu já vivi tanto tempo, eu já li tantos livros, já estive em tantos lugares, eu já viajei, eu já conversei com fulano, beltrano. Estou perplexo que eu conheço tão pouco a respeito de Deus. E as coisas básicas sobre a reconciliação com Deus eu não conheço. Eu vejo a minha ignorância sobre coisas profundas, eu simplesmente não conheço a Deus por experiência. Eu estou chocado comigo mesmo, que as coisas mais elevadas da vida, Deus e a sua palavra e a eternidade, eu não tenha gastado tanto tempo sobre esse texto. Eu nem mesmo li a Bíblia inteira, tendo lido tantos livros, lido tantas coisas e quebrado tantos princípios, entendido tantas fórmulas. Eu não entendo a coisa mais básica do universo, que Jesus veio a este mundo para morrer no lugar de pecadores e que eu preciso encarar o meu pecado e vir a Ele como um pecador. E até aqui eu tenho tentado entrar por uma outra porta, ser uma boa pessoa, um bom cidadão, pagar o meu imposto, coisas... Oh, meus queridos amigos, entenda isso. Deixe-me lhe explicar algo, nosso tempo corre. Fazer boas obras não pode nos reconciliar com Deus. Cumprir a lei de Deus, os seus 10 mandamentos, não pode nos reconciliar com Deus. Não pode nos dar a vida eterna. Daria a Adão antes de ter caído no pecado. Cumprir a lei de Deus é um comando de Deus sobre nós. Nós temos uma dívida de obediência. Cumprir os 10 mandamentos tem a ver com a soberania de Deus. Eu devo honrá-lo, eu estou em seu universo, eu devo cumprir as regras, assim por dizer. Mas existe um outro problema, não é que está uma responsabilidade, uma dívida, cumprir a lei. Mas eu adquiri uma outra dívida chamada dívida do pecado. Pagar uma dívida não cobre a outra dívida. Eu devo cumprir a lei de Deus antes da queda, após a queda e por toda a minha existência. Mas cumprir a lei de Deus não paga a culpa do pecado. Uma dívida é uma dívida relacionada à soberania de Deus, que comanda a minha submissão e obediência. Outra dívida do pecado tem a ver com a justiça de Deus, que comanda a minha punição por ter quebrado a sua lei. Pagar uma dívida, boas obras, viver uma vida reta diante de Deus, não paga a dívida do pecado. Foi por isso que Cristo Jesus veio a este mundo. A nossa dívida é composta. E se você entende um pouquinho de economia e contabilidade, sistema bancário moderno, você já ouviu falar sobre juros sobre juros? Cada pecado, cada dia que passa, cada mancha, cada pensamento, uma dívida sobre dívida, sobre dívida, sobre dívida. Foi por isso, querido amigo, que o Salvador precisou levar sobre si, em seu corpo, toda a minha dívida. Cada pecado, um prego, trilhões de pregos. Cada pecado, um cravo naquela coroa. Quão grande foi aquela coroa. E a minha dureza, e a minha rebelião, e a minha incredulidade foi aquela lança que o traspassou do lado. Na verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Odiar a sua vida é estar pronto para se arrepender,
e se aproximar de Deus como um pecador arrependido, sem justificar o pecado, sem dizer, eu pequei sim, mas a culpa não foi minha, foi da minha mãe que me criou dessa maneira e me tornou dependente dela. Agora eu fico irritado com as pessoas quando as coisas não dão certo do meu jeito. Não, sou eu esse pecador. Mas fizeram isso comigo e me abusaram, etc. Agora eu me entrego ao pecado. Eu sou o pecador, Senhor. Eu sou esse pecador. Odiar a sua vida é dizer, Senhor, eu quero ser livre e liberto desta vida. Eu preciso de uma nova vida, uma vida do Senhor. Odiar a sua vida, está pronto para se arrepender. Assim você ama a tua vida. Eu estou bem, não me constranja, não me faça sentir mal comigo mesmo. Eu vim à igreja para ter um tempo agradável, para voltar daqui com louvores, me sentindo bem diante de Deus, imaginar que tudo está correto entre eu e Deus. Eu não quero ouvir essa palavra, eu não volto a essa igreja, eu desligo esse canal, eu não gosto dessa história de ter que me humilhar diante de Deus, eu não humilho diante de ninguém. Faço parte de uma geração assertiva. Isso é coisa de fraco, se humilhar. Eu não gosto dessa história. Ser um pecador convicto, virar as minhas costas para o mundo, reconhecer que eu estive errado todo esse tempo e que se Deus não me salvar eu estou perdido e que não é nada em mim, o meu currículo religioso pode me recomendar a Deus, necessário me é nascer de novo. Eu não gosto dessa história. Você ama a tua vida? Não se aborreça comigo. Essas palavras são do Senhor Jesus. Quem ama a sua vida, perdê-la. Quem neste mundo odeia a sua vida, guarda-la para a vida eterna. Deixe-me correr para o final. Quem neste mundo perder a sua vida, quando você busca Deus em arrependimento, isto é. E você, assim por dizer, toma esta tua velha vida em tuas mãos, depois de pensar um tempo sobre ela e reconhecê-la, e você diz, Senhor, eu não quero ter mais esta vida. E você a enterra aos pés de Cristo em oração. Então você recebe dele uma nova vida, que significa uma nova natureza. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura, uma criação nova, uma criação original de Deus, uma nova vida. Se você lançar fora esta vida, você irá mantê-la, não esta velha vida, mas a verdadeira vida que um homem ou uma mulher pode ter aqui e para a eternidade. Ouça essas palavras do versículo 20, eu preciso concluir aqui. Ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Estes, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e rogaram-lhe dizendo, Senhor, observe, queríamos ver a Jesus. Não é bela essas palavras? Queríamos ver o Senhor Jesus Cristo Salvador. Na Inglaterra do século XIX, houve um pregador chamado Charles Haddon Spurgeon. Um menino, neto de pastor, cercado de pastor, nasceu ali em 1836, alguma coisa assim. Toda a sua infância cresceu no temor a Deus, porque os seus pais instilaram em sua alma o temor a Deus. Frequentando uma igreja, aprendeu do Senhor, foi crescendo em temor a Deus, lia muito, gostava dos heróis cristãos, puritanos e tantos outros. E dentro dele foi se formando uma angústia, como uma semente que foi aumentando. Como eu posso ter os meus pecados perdoados? Eu entendo toda a teoria, mas como eu posso saber em mim mesmo que eu nasci de novo, que Ele me perdoou? Como eu posso ter isso? E Ele nos diz em seus textos de diário, de autobiografia, que essa angústia foi aumentando ao longo dos anos, 12 anos, 10 anos de idade, 12, 13, até chegar aos 15, 16 anos, quando ele não podia suportar mais aquele senso de condenação. Não saber ser um filho de Deus, estar condenado por toda a eternidade, até que um dia, uma tarde de 1850, no interior da Inglaterra, ele iria para a igreja, e uma grande nevasca tomou aquela região toda, de maneira que ele foi impedido de ir para a sua igreja, e a nevasca era tão forte, o vento, e ele precisou entrar e se refugiar numa pequena igreja metodista próxima, no caminho. Chegando naquela pequena igreja, poucas pessoas ali. Até o pregador foi impedido de chegar na igreja por conta da nevasca. De improviso, sobe ao púlpito o diácono, abre a palavra de Deus, e ele toma este versículo da palavra de Deus que eu lerei, está em Isaías capítulo 45, versículo de número 21.
ao versículo de número 22. Esse foi o texto daquele diácono. Ele diz, Isaías, Deus falando através de Isaías, anunciai, chegai-vos e tomai conselho todos juntos. Quem fez ouvir isto desde a antiguidade? Quem desde então anunciou? Porventura não sou eu, o Senhor, pois não há outro Deus senão eu. Deus justo e salvador, não há além de mim. Olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. E nós lemos na biografia de Spurgeon que aquele diácono, tudo que ele sabia fazer era martelar esse versículo e repetir: meus amigos, olhem para Deus, olhem para Deus, olhem para o Senhor, olhem para o Senhor, talvez sem explicar como isso acontece. E lá atrás nos diz Spurgeon, sentado, escondido no último banco, para não ser visto e percebido, aquele diácono viu lá e apontou o dedo para ele e disse: meu jovem, eu vejo que você está mal. Olhe para Jesus, olhe para o Salvador, olhe para o Salvador. E naquele momento ali, em tristeza e angústia, ele entendeu, Spurgeon entendeu, que o seu pecado e a sua miséria e a sua tragédia e condenação fora colocado e deveria ser ali em Jesus Cristo pela fé. Ele deveria olhar para Jesus Cristo, e é isso que esses gregos desejam, ver a Jesus, e é isso que você deve fazer nesta tarde. Não olhar de uma maneira irracional, imaginar um Jesus católico, alguma coisa desse tipo. Olhar para aquilo que ele fez na cruz do Salvador. Na verdade eu vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Olhar para a sua morte, olhar para o seu sangue precioso, substitutivo em teu lugar, se você se aproximar dele. Olhe para Jesus nesta tarde. Você tem dúvida? Anseia o perdão? Anseia a certeza de vida eterna? Olhe para Jesus Cristo e traga a Ele o teu pecado e o teu arrependimento. Isso é olhar para Jesus Cristo. Eu não tenho esperança nessa vida. Essa angústia, essa culpa não irá passar. Eu irei morrer condenado. Somente Jesus. Eu trago, Senhor, a minha dúvida, a minha perplexidade, a minha vergonha. Eu trago a Ti como um pecador, a minha prisão, a minha cadeia. Eu olho para Ti. Eu olho para Ti como um único Salvador. Eu deixo aos teus pés o meu sacrifício, isto é, a minha vida, para que o Senhor, como um cordeiro, tome a minha culpa e remova da minha vida. Eu olho para o Salvador desta maneira, um simples olhar, um olhar de arrependimento. Você busca um lugar tranquilo, isolado, sozinho, ou mesmo aqui, ou onde você estiver assistindo, e você dirige a tua alma como um pecador arrependido. E você clama por perdão, por misericórdia e por salvação. É isso que você faz. Você entrega a tua vida e você morre ali e perde esta velha vida. O que você vai fazer com ela? Esse velho coração é uma pedra dura que irá te afundar na condenação. Você entrega a Cristo para que Ele tenha morrido por você. Você olha como um pecador. Querido amigo, não deixe passar esse momento. Não deixe passar. Ouça a voz do Salvador. Olhe para o Senhor. Olhe pela fé, em arrependimento. Não pergunte a si mesmo como Ele vai me salvar, de que maneira Ele vai fazer, como eu vou sentir. Eu não preciso me engendrar emocionalismo, tentar chorar, tentar manifestar alguma coisa. Não, simplesmente diga a Ele: traga a tua vergonha como você está, creia e se entregue. E se você o fizer, você será salvo. Essa é uma promessa de Jesus Cristo Salvador. Ele te salvará. E baseado na promessa dele, eu posso lhe afirmar que Ele lhe salvará, se você somente olhar para Ele. Vamos orar juntos. Ó Senhor nosso Deus e eterno Pai, nós levantamos as nossas vozes a Ti. Quão relutantes somos, ó Senhor, em reconhecer a nossa culpa, reconhecer as nossas falhas e a nossa incapacidade de nos reconciliar sozinhos com o Senhor. Toma-nos em Tuas mãos, derrete o coração de pedra e põe um coração de carne que pulsa e sente a necessidade de perdão e vida.
E assim, Senhor, dai-nos a graça e o favor de ouvir a Tua voz e olhar para o Senhor Jesus Cristo Salvador. Ajuda-nos a entender isto, que sem Ele, toda aquela ira será derramada sobre nossas cabeças por toda a eternidade, mas que por Ele há vida e perdão gratuitos. Nós te rogamos estas coisas, em nome dEle e para o Teu louvor. Amém.